essa situação toda é a que ocorre também quando se discutem as competências entre as varas, né, de fazenda pública e os juizados fazendários, quer dizer, argumenta-se muito, interpreta-se erroneamente? Pois é, Glaucia, aí a gente fica sempre naquela questão do perfil do juiz, né? Do perfil do julgador, do perfil do operador de direito. Se o argumentar juridicamente para ele é justamente para que ele force, né? Ou seja, coloque a fórceps o entendimento pessoal que ele tem, e aí, né, os critérios que ele se utiliza, ou seja, o sentimento que o move para isso são bastante pessoais, eu não tenho aqui como, né, descrever, mas assim, porque minha vara está com muito processo. Porque, enfim, eu não quero receber, vamos discutir, porque, enfim, né, se eu não receber mais 50 processos, é lucro. Tem uma série de coisas que a gente tem que otimizar em termos de, né, de operação do direito, que a gente também não pode descartar que isso ocorra, né? Então, se ele interpreta, né, porque ele está convencido de que dentro do âmbito que lhe concerne em termos de ordenamento jurídico, aquilo é cabível, bom, então, né, enfim, a gente não pode colocar que a interpretação é errônea. Eu acho que paira aí, porque eu também sou partidária dessa coisa, né, de que a hermenêutica precisa ter um ramo comum entre nós operadores de direito, então eu sempre olho assim com um pouco de reserva, né, pedindo a Deus que nós, e acreditando nisso, porque eu acho que a justiça, né, do Distrito Federal é uma justiça bastante seletiva, no sentido de que, né, quem ingressa na magistratura pela porta, difícil de um concurso público, né, veste a camisa mesmo, sabe? O problema é que dentro dessa seara da gente distribuir, né, e discutir competência, a gente tem que lidar com uma coisa que a gente não é muito acostumado, que chama-se gestão administrativa judiciária, né, porque o juiz, ele não é um profissional ligado à administração, né? Como a gente tem essa incumbência de aplicação de lei, então o nosso olhar geralmente é justamente para aquilo, como que eu faço para que nesse caso específico eu consiga dar a prestação jurisdicional que a pessoa precisa dentro de um compêndio singular, né, de um organograma, de um sistema jurídico tão instituído quanto o nosso. Então, é fato que encontramos justamente os dois casos, argumenta-se demais, às vezes, para que, né, se fortalecer um convencimento pessoal, interpreta-se também, isso é uma forma que a gente tem de discutir, de entrar no debate, né, de que as coisas possam se clarificar, até mesmo para chegar no tribunal, para que chegue no tribunal e a gente dissipe uma dúvida que ela pode ser não só, né, de uma vara de fazenda, mas de todas, né, de um juizado, mas de todos, e aí a gente consiga aplacar essa dúvida de modo que otimize o processo, né? O problema é que até que a gente chegue lá para decidir competência, demora um pouco, né? Porque isso se faz através de instrumentos hoje processuais, que têm ritos, né? Há uma demanda grande, por exemplo, discutiu-se muito a questão da competência para as UTIs, mesmo depois da resolução do tribunal que definiu, né, que os juizados especiais fazendários que seriam competentes para verificar essa questão de medicamento, de UTI, mesmo pós-resolução, quando a competência já estava lá toda, né, sistematizada em termos de juizados especiais fazendários, voltamos a discutir, né, sobre a questão das UTIs com relação ao menor incapaz, voltamos, né, a discutir competência com relação à sociedade de economia mista, né, porque as varas de fazenda entendiam que o fato de o BRB, né, que é um banco que tem ações, né, do Distrito Federal, não deveria só estar ser litigado perante as varas fazendárias, mas que se o valor da causa compusesse, né, a competência dos juizados especiais fazendários, então que lá se processassem as ações. Então se discutiu muita coisa, mesmo depois, né, e com o advento e com, né, as alterações aí da Lei de Organização Judiciária do DF, e isso impacta no nosso trabalho, né, isso é fato que não é bom nem para nós e também nem para o jurisdicionado, quiçá fosse uma coisa mais fácil de ser empreendida, mas de fato não é, a gente tem que ver as coisas realmente como elas são. Né? Então, em termos de competência, isso existe, né? A gente podemos colocar aí dentro dessa seara, né, as definições pessoais, as motivações, como eu disse, ou então realmente só uma grande vontade de dissipar dúvidas que às vezes a própria lei traz mesmo, né? Nós não fazemos as leis, existe todo um processo legislativo muito complexo, né? A gente questiona às vezes, né, meu Deus do céu, quem está lá para assessorar para que essa lei, meu Pai eterno, né, que a gente fica sempre se perguntando, né, meu Deus, para que é isso, né? Então, mas
Isso nos é imposto, a gente não tem como discutir. A gente, às vezes, até as iniciativas legislativas até que tiveram evolução, porque com essa reforma agora do Código, né, a mais recente, compuseram assim as comissões, inclusive chamaram os juízes aqui do tribunal. Achei isso bastante interessante, porque deveria realmente ser assim, né? É fácil a gente entender que dentro do judiciário nem sempre as coisas podem ser feitas, né, de acordo com que uma lei que, né, um cidadão que está lá longe da nossa realidade, né, possivelmente não está entendendo, não tem esse conhecimento jurídico, né, porque, enfim, né, para ser eleito você não precisa ter nem curso superior, né, nesse país. Então, olha só, para tudo você precisa de um curso superior, mas para ser político você não precisa. Então, o que isso acarreta para nós em termos de sociedade? Acarreta justamente o que está acontecendo. Né? Então, o sistema é um problema cultural, a gente precisava trabalhar isso, igual a China fez. Ó, vamos parar 20 anos e vamos começar lá na educação de base a trabalhar o quê? O que é cidadania? Vamos trabalhar uma série de conceitos, porque só com isso eu acredito que a gente talvez consiga, nem talvez meus netos, né? Não sei, enfim, o que vai acontecer, mas enfim, nem meus netos eu acredito que consigam, porque é uma questão de estrutura, a gente não molda isso de um minuto para o outro, né? A gente precisa trabalhar isso na base, e eu não vejo uma política pública, né, nesse sentido. A gente está vendo aí, né, essa crise, novo governo, educação, enfim, né? É difícil realmente a gente criar um rumo seguro. Eu entendo tudo isso, mas acho necessário trabalhar isso, sabe? Eu acho que não é dada a importância que isso nos convém. Então, tudo isso acarreta e reflete no judiciário dessa forma, né? Nós estamos aí lidando, né, com uma série de situações, meu Deus, em que, né, as argumentações são para todos os tipos. Do advogado eu até entendo, porque o advogado ele tem um interesse particular, né? Ele está ali para defender o interesse, então ele argumenta de tudo todas as formas que ele pode. Mas a gente que está aqui do outro lado, fala essa missão, essa coisa no ato de julgar, né? Essa responsabilidade, a gente precisava criar essa harmonia. Igual isso mesmo, a gente tem que trabalhar na base. Como é que a gente vai fazer? Né? Por isso que eu até trouxe bastante textos de filósofos. Nessa hora a gente se utilizar da filosofia da prática jurídica é bastante interessante, porque são estudos científicos que eles têm um grau de convencimento, um grau de profundidade tão grande, que quando a gente começa a entrar nessa seara, a gente começa a ver onde é que a gente está falindo, onde é que a gente está errando. Né? Então o Paul Ricoeur é um outro autor que eu coloco assim, né, na plataforma, e ele fala justamente sobre isso, o ato de julgar. Meu Deus, o que isso invoca, né? Então, esses debates são bastante promissores. Na questão da competência, isso também ocorre, viu, Cláudia? E é bastante legal, eu adoro.